Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você. Nós estamos iniciando o curso de Direito Penal do canal Direito Objetivo. Direito Penal, que é um ramo do direito muito solicitado em concursos públicos, principalmente para aqueles da área de segurança pública. Esse curso é totalmente gratuito. Nós vamos fazer uma abordagem geral do assunto e é muito interessante para você que deseja fazer algum concurso público ou mesmo que deseja se aprofundar, conhecer melhor, ter uma introdução nesse ramo do direito que é tão conhecido, que é tão importante no nosso dia a dia, que é o direito penal. Bom, nós estimamos fazer algo em torno de 30 aulas como essa. Na verdade não são nem aulas, são encontros, mais ou menos 30 encontros como esse, e eu conto com a sua companhia, conto com a sua presença. Bom, para nós iniciarmos, o que é importante você saber, o que é importante você conhecer, eu queria falar com você a respeito do termo Código Penal. Afinal de contas, o direito penal em nosso país ele é regido principalmente pelo Código Penal de 1940. Né? O que é um código? Qual a diferença de um código para uma lei? Bom, na prática, materialmente falando, o código é uma lei, ou seja, em termos materiais. Ou seja, se você pegar uma lei e pegar um código, o Código Penal, por exemplo, ou o Código Civil, você vai ver que os dois têm a mesma apresentação, digamos assim, para um olhar superficial. Você vai ver o código e a lei como algo, você não vai conseguir, assim, de primeiro plano, identificar uma diferença. Mas, né, se a gente fosse aprofundar um pouco a respeito, a gente vai perceber que o código ele é uma lei em sentido material, contudo, ele traz em si fundamentos acerca do assunto ao qual ele se refere. O código ele tem especificações, ele tem detalhes, conceituações, conceitos acerca do ramo do direito ao qual ele se refere. Né? Pegamos o Código Penal em vigor no Brasil, que é de 1940, só para você entender. Veja bem, ele divide-se em basicamente duas partes, parte geral e parte específica. Né? O que é a parte geral? Bom, como se trata de Código Penal, a parte geral ela vai falar sobre o que é crime. Né? Ela vai especificar o que é crime, quando é que acontece o crime, em que locais o crime acontece. Ela define o crime em si. Essa é a parte geral. Depois você tem a parte específica, onde acontece a tipificação do crime, ou seja, são descritas as condutas criminosas. Essa é a diferença, né, de uma lei normal. Né? O código ele vai ter essa introdução, vai ter essa fundamentação, vai ter conceituação a respeito. Né? E também vai contar com as chamadas leis extravagantes, que são leis fora do código, que vão trazer acréscimos. No caso do Código Penal, você vai ter crimes previstos no próprio código e vai ter crimes que estão constantes em leis extravagantes, como a lei de drogas. Né? Você vai ter crimes que não estão no código, estão fora. É como se ele fosse complementado pelas chamadas leis extravagantes. Então, essa é a diferença de um código para uma lei normal. Na prática, você olhando todos os dois têm o mesmo formato, é uma lei. Só que o código ele traz em si, digamos assim, explicações, conceituações a respeito do ramo do direito ao qual ele se refere. Né? Se a gente for olhar na história, os códigos eles já existem na história da humanidade há muito tempo. A gente pode citar como exemplos famosos, só para a gente trazer à memória, os 10 mandamentos, né, que tem na Bíblia. É um tipo de código. Né? O Código de Hammurabi, também muito famoso, lá do, acho que é 1600 a.C.,
né? É muito famoso. Código de Hammurabi, os 10 Mandamentos são exemplos de código. Bom, o Código Penal brasileiro, o código vigente no Brasil, que código é esse? Né? Que código é esse? Bom, o Código Penal brasileiro ele data de 1940. Né? Ele foi colocado em vigor, ele foi feito, colocado em vigor em 1940. E ele, assim, se você não é estudante de direito, se você não conhece, ou mesmo pode até não ser estudante de direito, mas talvez nunca tenha estudado a respeito de leis, você pode estranhar um pouco, porque ele não é uma lei pura e simplesmente, né? Na verdade, ele é um decreto-lei. É um decreto-lei. É o decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. É um decreto-lei. O que é um decreto-lei? Bom, o decreto-lei é uma forma legal que hoje não existe mais no Brasil. Já existiu no passado, né? Ele não existe mais. Só que o decreto-lei, ele, digamos assim, ele tem hoje ele é recepcionado como uma lei, né? Assim, ele hoje funciona como uma lei. Não é um simples decreto presidencial. Ele funciona como uma lei. Mas como ele foi feito à época, nesse formato do decreto-lei, ele continua com essa nomenclatura, né? O Código Penal brasileiro continua com essa nomenclatura. Decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Depois, mais na frente, em outros cursos, em outros encontros, a gente pode falar um pouco sobre essa diferença, né? Sobre o que era um decreto-lei. Bom, ele é de 1940 e é uma forma legislativa que não existe mais, mas ele está em pleno vigor. É o que se aplica hoje. Ele é o norte para o direito penal brasileiro. Ele é o ponto focal, ele é a referência, né, para o direito penal brasileiro. O Código Penal, ele é, digamos assim, o direito penal, né? Que no Brasil ele se materializa através do Código Penal. Ele é o braço forte do Estado. O que é que eu quero dizer com isso? Ele é a ação mais contundente, mais forte, mais efetiva do Estado, com o intuito de, digamos assim, manter a ordem social, disciplinar as relações sociais. Ele é o braço forte, ele é o último recurso do direito contra digamos assim, o mal social. Ele é o último recurso do direito. E por ser o último, é o recurso mais forte, a dose mais pesada. Como exemplo, deixa eu ler para você aqui o artigo 330 do Código. Artigo 330 do Código. Deixa eu trazer aqui para você. Se você tiver com o Vadimeco, se você puder também abrir aí no seu computador, no seu celular, vai ser útil. Veja bem, artigo 330 do Código Penal. 330 do Código Penal, está chegando. Eu não deixei previamente aqui, mas chegou. Artigo 330. Veja só o que o artigo 330 diz, aí você vai entender o que eu estou querendo falar com o que eu estou querendo falar com esse termo, né? Que o direito penal, ou o Código Penal, né, brasileiro, que materializa, digamos assim, o direito penal. O que é que significa esse termo, braço forte do Estado brasileiro, do Estado? Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Veja bem, entenda. O Código Penal, ele tipifica, né? Esse termo tipificar é quando a lei, o código, por exemplo, uma lei, ela diz que determinada conduta é crime. Então, veja bem o que é que acontece. O Código Penal está dizendo o seguinte: se alguém desobedece uma ordem legal de um funcionário público, de um servidor público, né, de uma maneira geral, ele comete crime, né, sujeito a uma punição, sujeito a uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses, além de multa. Ele ainda pode ser multado. Veja que se refere a uma ordem legal, ou seja, não é um servidor público
digamos, no seu momento de folga, que dá uma ordem para determinada pessoa, e se a pessoa não obedecer, ela vai presa. Não, não é isso. É o servidor público, digamos, imbuído da sua atividade, né, profissional, e agindo de acordo com a lei, ele determina, ele impõe uma ordem legal e alguém desobedece. Vamos para um caso, um exemplo bem prático de entender. Digamos que eu sou um servidor público e eu sou fiscal da vigilância sanitária. E digamos que eu chego em um determinado estabelecimento e, na condição de fiscal da vigilância sanitária, eu determino, com base legal, com base na lei, que determinada providência seja adotada pelo dono do estabelecimento. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim bem... digamos que o dono do estabelecimento, eu cheguei para fazer a fiscalização e o dono do estabelecimento ele me impede de entrar para fiscalizar. E eu determino, eu como fiscal, como servidor público, eu determino que ele abra o estabelecimento para que eu faça a fiscalização. E ele nega, né, ele se opõe a essa minha ordem. Né? Então, essa pessoa, esse proprietário do estabelecimento, ele vai estar sujeito à pena, né, de detenção de 15 dias a 6 meses, além de multa. Perceba, a primeira atitude do Estado, na pessoa do servidor, na pessoa do funcionário público, é determinar algo. Né? A primeira atitude estatal. Mas essa pessoa, o particular, ele se nega a atender. Então aí vem o último recurso estatal, o braço forte do Estado, que é o direito penal, que é o Código Penal, com a pena de detenção, com a criminalização da conduta do indivíduo. Por isso que é o braço forte, né, do Estado. Digamos assim, quando os demais ramos do direito, né, não funcionam, vem o direito penal para resolver a situação. Né? No caso aqui que eu citei, a gente diria que a ordem dada pelo servidor público, pelo funcionário público, ela estava dentro do âmbito do direito administrativo, né, que regula, que monta a ação do Estado, a ação dos servidores públicos. Como o direito administrativo não resolveu, entra o direito penal para resolver a situação. Por isso é que é o braço forte, né, é o último recurso do Estado para fazer valer a sua vontade. Bom, partes do Código Penal. Como é que se divide o Código Penal? Como eu já tinha falado no começo, né, para explicar por que se chama um código, ele se divide em duas partes: parte geral e parte específica. Né? A parte geral, ela vai justamente definir o que é crime, né? O que é uma conduta criminosa. Ele vai dizer o que é uma conduta criminosa, vai dizer quando uma conduta criminosa acontece. Né? Ele não trata de um crime específico, mas ele define de maneira bem ampla o que é crime, né? Quando acontece. Vai falar também sobre a dosimetria da pena, ou seja, a aplicação da pena, o cálculo da pena a quem comete crime. Essa é a parte geral. Posteriormente, a gente entra na parte específica. Né? A parte geral vai do artigo 1º ao 120. Do 121 em diante, nós temos a parte específica. É a partir do 121 que o Código Penal começa a mencionar, a tipificar as condutas criminosas. Lembre-se, tipificar as condutas criminosas significa dizer tal conduta é crime e a pena é X. Né? Tal conduta X é crime e a pena para quem comete tal conduta é, digamos assim, de 1 ano de detenção. Né? Guarde bem esses termos, né, no direito penal. A tipicidade, né, a conduta atípica. O que é uma conduta atípica? É uma conduta que não é crime. Conduta típica no direito penal é uma conduta que é criminosa. Né? No caso do direito, o típico não quer dizer que é uma coisa que acontece corriqueiramente. Na verdade, assim, uma conduta típica no direito penal é uma conduta definida no Código Penal ou em uma lei extravagante como crime. Uma conduta atípica
é uma conduta que não é definida como crime. Por exemplo, eu sentar numa cadeira é uma conduta atípica, não é uma conduta definida como crime, né? Então veja bem, guarde isso. Código Penal, parte geral, artigo 1º ao 120. Do 121 em diante, a gente tem a parte especial. E é só curioso, né? Depois a gente vai falar sobre isso, sobre o artigo em si, mas como é que começa a parte específica do Código Penal? Como ela começa com o quê? Veja bem, eu vou ler aqui para você. Artigo 121. Lembre-se, até o artigo 120, parte geral. Parte especial, né? A parte específica do Código Penal. Artigo 121 em diante. E ele começa com o quê? Homicídio simples. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. É interessante que as pessoas dizem, né, que o Código Penal ele não diz que não é para matar, né? Ele diz que matar é crime só, né? Ele diz que classifica como homicídio simples, ele estabelece a pena, né? Então assim, alguém até diria, pode matar, né? Matar pode, só que vai cumprir pena. Bom, mas o que eu queria destacar para você é que no artigo 121 a gente começa com o crime de homicídio, né? A vida, não sei se isso foi intencional por parte do legislador, mas a vida, ela digamos, a gente pode dizer que a vida é o bem jurídico mais importante, né? O direito tutela, protege esse bem jurídico, né? E talvez não por acaso o primeiro capítulo da parte especial, da parte específica o primeiro artigo da parte específica do Código Penal, ele trata justamente do crime de homicídio. Mas lá um pouco mais na frente a gente vai trabalhar essa parte especial e vai falar sobre o crime de homicídio. Bom, vamos então falar um pouco dos artigos iniciais do Código Penal. Você está com o seu código aí, seja na internet, seja em qualquer lugar, vá aí para o artigo 1º. Artigo 1º do Código Penal. Leia aí comigo o que é que ele diz. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Esse é o chamado, veja como o código começa, né? Ele começa com o princípio da legalidade, né? Ele diz, olha, você só comete crime se houver uma lei dizendo que tal conduta é criminosa. Não tem como eu cometer um crime se não tem uma lei que defina a minha conduta como crime. Por exemplo, eu estou aqui sentado, né? Eu estou com a perna cruzada, não estou com a perna descruzada. Ninguém pode dizer que isso é crime se não há uma lei que defina isso como crime. Então, assim, toda conduta, ela tem que ser, para ser crime, ela tem que ser definida como tal. Artigo 2º, ninguém pode ser punido. Aliás, só especificando esse artigo 1º, ele é, digamos assim, a base, né, do direito penal brasileiro, e do direito de maneira geral, né? Você só pode cometer crime se houver uma lei que diga que tal conduta assim o é. Aí veja o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Veja como é interessante. Se, combinando, né, o artigo 2º com o 1º. Aí no 2º ele diz o seguinte: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, né? Eu cometi algo hoje, digamos que eu roubei um lápis. Hoje eu roubei um lápis. Existe, né? Digamos que não exista, né, uma lei dizendo que roubar um lápis, que pegar um lápis é crime. Não existe. Então não é uma conduta tipificada. Então não posso ser condenado, não posso ser preso. Mas digamos que exista, agora vamos mudar um pouquinho, digamos que exista uma lei que diga que quem segura um lápis dessa maneira comete crime. E a pena é de 2 anos. E na vigência dessa lei, ou seja,
desde que essa lei ela tornou-se, digamos, em termos práticos, é válida no ordenamento jurídico pátrio, na nossa sociedade, eu peguei e segurei o lápis dessa maneira. Bom, se eu segurei o lápis dessa maneira na vigência da lei, é crime. Né? É crime. E se a pena é de 2 anos, digamos, de 1 a 2 anos, eu tenho que ser condenado a pena de 1 a 2 anos. Digamos que eu fui condenado a uma pena de 1 ano por ter segurado o lápis dessa maneira. E de acordo com o artigo 2º, o texto diz assim, né, que digamos que vem uma lei posterior, né? Existe uma lei dizendo que é crime segurar o lápis dessa maneira. E eu segurei na vigência da lei. Posteriormente veio outra lei e disse, olha, a partir de hoje, eu segurei hoje essa lei, esse lápis. E digamos que fui condenado, estou preso, estou na cadeia, porque eu segurei o lápis assim, nessa posição, e de acordo com a lei é crime. E digamos que a pena foi de 1 ano. 1 mês depois de eu estar preso, cumprindo pena, vem uma outra lei e diz, olha, não é mais crime segurar o lápis dessa maneira. Aí eu pergunto para você, eu vou ser solto, vou ser absolvido, o que é que vai acontecer comigo? Deu para entender? Existe uma lei que diz que segurar um lápis dessa maneira é crime. Eu segurei dessa maneira, na vigência da lei. Fui preso, fui pego pela polícia, fui processado e fui condenado a 1 ano de prisão. Depois de 1 mês cumprindo pena, vem outra lei e diz que não é mais crime segurar um lápis assim. E aí, qual é a minha situação? Bom, de acordo com o artigo 2º, o que é que acontece? Eu vou ter que sair da cadeia. Eu vou ser liberado. Porque a minha conduta, a conduta que eu pratiquei, já não é mais crime. Agora perceba o detalhe do artigo. Os detalhes, a gente tem que se apegar aos detalhes. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Era crime segurar o lápis assim, veio uma lei e disse que não é mais crime. Quais são as consequências se isso acontecer? Veio uma lei nova e disse que não é mais crime. Cessando em virtude dela, ou seja, da nova lei, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Entenda, fui condenado por segurar o lápis assim. Deixou de ser crime segurar o lápis assim. Saiu uma sentença me condenando. Perceba que lei posterior diz que não é mais crime. Mas entenda, eu continuarei condenado. Só vão cessar os efeitos da condenação. Ou seja, não é que eu vou deixar de ter cometido um crime. Eu cometi um crime na época da vigência da lei. Eu só não vou mais cumprir a pena. Para a gente entender de forma bem clara, o que é que a gente tem que colocar na cabeça? É como se fosse assim. Eu continuei a ser criminoso. Eu cometi um crime, né, na vigência de uma lei. O crime era segurar o lápis. Não podia, era crime. Fui condenado. Veio uma lei nova e disse, não é mais crime. O que é que acontece? Eu continuo, digamos assim, criminoso. Eu só não vou cumprir mais a pena. O que cessa, veja só, o que cessa em uso da lei, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Né? É como se fosse assim, a sentença de condenação vai continuar existindo. Eu só não vou sofrer mais os efeitos dela. Quais eram os efeitos? Ficar na cadeia. Né? Eu continuo sendo um criminoso, mas eu não vou mais sofrer a pena, a penalidade. Não serei mais penalizado. Mas o criminoso eu vou continuar sendo. O crime eu cometi, só não vou cumprir mais a pena. E é interessante assim destacar que num caso como esse, acontecendo uma situação como essa, né, e a gente pensa que não, mas já aconteceu na história, o que é que acontece? Digamos que eu estou preso, né, por segurar o lápis, o bendito do lápis, porque era crime segurar o lápis. Veio uma lei e disse que não é mais crime. Então, o que é que acontece? O meu advogado, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar
com um pedido na justiça para que eu seja absolvido. Não. Ele vai peticionar ao juiz de execuções penais. Né? Não vai mais assim, o caso não vai ser mais tratado, digamos assim, na justiça criminal. O meu advogado ele vai se direcionar ao juízo das execuções penais. Ele vai dizer para o juiz responsável pela execução da pena, que não é o juiz que me colocou na cadeia. Ele vai dizer para o juiz que é responsável pelo cumprimento da minha pena. Ele vai dizer, olha, o crime que Rogério cometeu não existe mais, ele tem que ser solto. Ele vai continuar condenado, mas não vai cumprir pena. Ok? É importante assim você guardar essa informação. Aí veja o parágrafo 2º desse artigo. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Veja como é importante esse parágrafo. A gente, eu não sei se você já estudou direito, ou se você faz direito, ou se já estudou para concurso, alguma coisa assim, mas você já deve ter ouvido falar nesse termo, né? Transitado e julgado. O que é uma sentença transitada e julgada? É uma sentença que não cabe mais recurso. Né? Digamos que eu cometi esse crime, esse tal do crime de segurar o lápis, e fui a juízo, fui condenado, recorri, e não tive sucesso no meu recurso, percorri todas as instâncias, ou seja, apelei para todos os tribunais possíveis e não tem mais, e todos eles disseram, não, você é culpado. Então, em direito, diz-se que quando isso acontece, a sentença transitou em julgado, ou seja, não tem mais como recorrer. Eu vou para a cadeia, fui condenado e não tem mais como mudar a minha história. A gente se acostuma a ouvir, né? Quem é do meio jurídico ou quem estuda para concurso, que olha, transitado e julgado, acabou-se. Só que não é bem assim. No caso como esse, né, que eu estou falando, né, por exemplo, cometi um crime, o crime de segurar o lápis, porque existe uma lei dizendo que é crime segurar o lápis. Estou na cadeia, sentença transitada e julgada, transitou em julgado, né? Ou seja, eu não tenho mais a quem apelar. Em tese não haveria mais jeito, mas o que é que acontece? Vem uma lei posterior e diz que segurar o lápis assim não é mais crime. Então, mesmo a sentença tendo transitado e julgado, acabou-se, eu vou ser solto, né? Não precisa essa lei nova extinguir o crime enquanto eu não obtenho o trânsito julgado. Não é necessário isso, mesmo com a sentença definitiva, transitada e julgado, né? Se lei posterior disser que aquela conduta não é mais crime, eu serei solto. Permanecerão os efeitos, permanecerei condenado, mas não irei sofrer os efeitos da condenação. Cumprimento de pena, por exemplo. Vamos lá, vamos seguir. Artigo 3º, também interessante. Fala sobre essa questão da temporalidade da lei, né? O tempo da lei, a lei penal do tempo. Fala sobre a lei excepcional ou temporária, né? O artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que é que esse artigo quer dizer? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás o Brasil sediou a Copa do Mundo. Não, deixa eu pegar um exemplo talvez mais atual, né? Vive-se hoje um momento de pandemia. E digamos que é aprovada uma lei que diz o seguinte: aquele que sair na rua sem máscara, está sujeito a pena de 1 ano a 2 anos de detenção, enquanto houver essa pandemia. Veja bem, essa é uma lei
que é uma lei especial, né? É uma lei que tem uma vigência, ela vai ter vigor por quanto tempo? Enquanto houver o estado de pandemia. Então, enquanto houver o estado de pandemia, quem sai na rua sem máscara comete crime, sujeito a pena de 1 a 2 anos de detenção. Digamos que eu cometi esse crime, saí na rua sem máscara, mas cometi esse crime hoje. Mas amanhã constata-se que a pandemia acabou. E como a lei diz que esse crime, essa lei, ela tem uma vigência durante o estado de pandemia, digamos que enquanto eu estou sendo processado, a pandemia não existe mais. Aí eu pergunto, veja se você entendeu. A lei diz, durante a pandemia, quem andar na rua sem máscara comete crime, pena de 1 a 2 anos de detenção. Eu fui pego hoje andando sem máscara. Só que fui pego, fui levado para a delegacia, foi feito lá todos os procedimentos, né? Depois o caso foi à justiça e eu estou sendo processado. Só que durante esse processo a pandemia acabou, não existe mais. E aí? Eu vou continuar respondendo? Eu vou ser punido com a pena de 1 ano a 2 de detenção? Bom, pelo artigo 3º da lei, sim. Pelo Código Penal Brasileiro, sim. Porque é um caso de lei excepcional. Veja bem o texto. A lei é excepcional ou temporária, embora decorrido o período da sua duração, ou seja, a duração era durante a pandemia, ou seja, acabou a pandemia, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, mesmo após a vigência da lei, dessa lei temporária que tinha sua atuação, sua vigência durante a pandemia, mesmo após o término da vigência dessa lei, por conta do término da pandemia, eu vou responder pelo crime que eu cometi durante a pandemia. Entenderam? Esse caso específico, esse exemplo específico que eu dei, diz respeito a uma lei temporária, né, que tem vigência durante uma determinada circunstância, que no caso aqui exemplificado foi o da pandemia. De igual maneira é aplicada às leis temporárias.